Como a resolução de equações separáveis é mais simples, a gente não vai fazer introdução não. Primeiro passo, a gente vê que y', a gente tem que ver que y' é igual a dy dx. E a gente substitui aqui. Depois a gente tem que colocar tudo que tem x de um lado e tudo que tem y do outro. Aqui, como desse lado não tem nada de y, não precisa passar para cá, só passar o que tem x para cá, para o outro lado. Agora, como a gente quer achar y, e a gente sabe que a integral de dy é y, a gente integra dos dois lados da equação. E essa é a resposta. Essa aqui é a introdução para vocês, antes de entrar no exemplo. Então, vamos falar de equações exatas. Passo 1, verificar se é exata. Como a gente faz essa verificação? A gente vai derivar m em relação a y e n em relação a x. Ok? Depois de derivar os dois, vamos verificar se elas são iguais. Se elas sendo iguais, é exata. Ok? Passo 2, determinar φ. Como vai fazer essa verificação? Ou você pega φ de x igual a m, ou φ de y igual a n. Pode fazer isso, você integra em relação a x se for usar m, ou em relação a y se for usar n. Vai ficar mais claro quando vocês verem o exemplo. Ok, passo 3, determinar g de x ou g de y. Quando você integrar uma dessas duas, você vai ter uma constante em relação a x ou em relação a y. Aí você tem que encontrar esse g de x e esse g de y. Como? Você vai derivar a função que você encontrar aqui em relação a y igualar a n, ou em relação a x igualar a m. Assim você vai eliminar os y e vai encontrar o g de y ou o g de x. Ok? Após achar o g, você vai encontrar o g'. Aí você integra e você vai achar o g. Ok? Aí passo 4, você vai fazer a solução. Vai pegar, substituir o g de x e o g de y na φ que você encontrou. Vamos fazer um exemplo agora de equações exatas, ok? Então, bora começar pelo primeiro passo, que é verificar se é exata, né? Como é que a gente fazia? Primeiro vamos chamar aqui de m e aqui de n. Como é que a gente fazia? A gente derivava m em relação a y, igualava a derivada de n em relação a x. Se for igual, ela é exata. Então vamos começar. Derivada de m em relação a y vai ficar assim. Ok. E vamos derivar agora n em relação a x. Vai ficar ok. Como você pode ver, ambos são iguais. Logo, a mesma é exata. Ok? Então, o passo 2 aqui. Sempre verificar se elas são iguais. Caso não seja igual, ela não é exata. Aí seria outro método. Como é igual, vamos continuar os passos da exata, que é achar φ. Vou pegar em relação a n, porque ela está mais fácil de ser integrada do que a
a m aqui, ó, você pode perceber. Então vai ficar n em relação a y igual a x dz a x, y, vezes cosseno de 2x menos 3, ok? Aqui você tem que colocar φ. Ok. Isso aqui não é φ ainda, né? Agora vamos integrar para a gente achar φ. Vamos integrar em relação a y, porque eu escolhi a n. Por que eu peguei para em relação a y? Porque eu escolhi n. Se você escolher m, integra em relação a x. Então bora integrar isso aqui. Vai ficar essa equação aqui de asterístico. Daqui a pouco vocês vão entender. Ok, encontramos φ. Agora vamos fazer o passo 3. Lembrado é determinar g de x ou g de y. No caso, g de x. Como vamos fazer isso? Vamos derivar a função que a gente encontrou em relação a x. Igualar a m. Porque ela está pegando as funções em relação a x. Então, como vai ficar derivando essa criancinha aqui? Ok. Aí você vai eliminar o que der para eliminar. Isso aqui é igual a isso. Isso aqui é igual a isso. Restou só isso. Então, g' de x é igual a 2x. Só que ele não é o g', ele quer o g de x. Então, como é que você faz para achar o g de x aqui? Integra. Vou fazer direto aqui. Então, g de x é igual a x ao quadrado. Ok? Pronto. Depois de achar o g de x, vamos para o passo 4. Que é a solução. Agora vamos voltar em asterístico, que eu tinha dito lá em cima, para salvar como asterístico. Então é para isso. Você vai substituir a g de x que você encontrou na que você marcou aqui, ó, asterístico, na φ, que vai ficar. Pronto, ok. Essa é a solução. De EDO, da EDO homogênea. Primeiro eu vou falar da função homogênea. Aqui eu tenho esse exemplo aqui, já vou direto por exemplo para ver se fica mais claro. f de xy é igual a y sobre x. Eu pegando essa função e multiplicando lambda em x e em y, eu não vou alterar o resultado da função. Então isso daqui vai ser igual a y sobre x vezes lambda elevado a zero. Eu cortando lambda aqui, vai ficar a mesma função. Beleza. Essa é uma breve definição de função homogênea. E agora eu vou falar da EDO. A EDO dx dy, dx, desculpa, é igual a função xy é homogênea se f de x é homogêneo de grau zero, como foi o caso do exemplo anterior. Agora aqui eu vou fazer a resolução de um exemplo, que é uma EDO homogênea de grau zero, claro, que é a definição. Aqui a gente vai dividir toda a função por x. Eu estou fazendo isso aqui, dividindo cada membro por x, para ela ficar nessa característica aqui.
dependente de y sobre x. Observem só como vai ficar a resolução desse exemplo. Observem que essa EDO ela está em função de y sobre x. E isso caracteriza uma EDO homogênea. Para resolvermos essa EDO, eu vou igualar y sobre x igual a p. E disso, eu isolando o y, vai ficar p vezes x. E eu vou derivar ambos os lados em relação a x. Agora eu vou pegar essas relações que eu obtive e substituir na minha função. Beleza, vai ficar assim. Eu vou passar o p para o lado de lá, para ficar mais fácil, porque eu vou ter uma função em relação a dp dx vezes x. Vai ficar assim. Multiplicando isso daqui cruzado, eu vou ter como esse menos 2 é constante, eu já vou passar ele para fora da integral. E como ele está multiplicando, como ele está dividindo, eu vou passar ele multiplicando para o outro lado. Vai ficar assim. Eu vou chamar a parte do denominador de u. Aqui, continuando. Aqui, propriedade de ln, logaritmo, que esse número multiplicado ele pode passar aqui como expoente. Outra propriedade, quando eles estão somando, eles podem passar para o mesmo ln, ou logaritmo, multiplicando, desse modo aqui. Aqui a gente quer tirar esse ln, e a gente sabe que a ln é o inverso da exponencial, e se a gente aplicar a exponencial dos dois lados, pela propriedade exponencial logaritmo, a gente sabe que qualquer número, um exponencial elevado ao ln é o próprio argumento do ln. Então, a gente pode falar que isso daqui é uma nova constante, C1. A gente sabe que qualquer número em módulo igual a A, o valor dele ou pode ser positivo ou negativo. Então, o nosso número aqui, nossa equação é igual a mais ou menos nossa C1. A gente tinha falado que P é igual a Y sobre X. Vamos substituir. E aí essa é a solução.